Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade, das nossas aulas de Geografia do Brasil e vamos dar início agora à nossa unidade número 12, da aula 12 da nossa parte 1. E vamos começar de um assunto que possa cair bastante na prova de vocês, aqui do vestibular da Universidade Estadual de Londrina, que são as fontes de energia. Essa é a primeira parte falando sobre as fontes de energia. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos ver os principais assuntos que nós vimos da nossa aula passada, que foi sobre os domínios morfoclimáticos, quando nós fechamos esse assunto. Então, a gente viu sobre a caatinga, nós vimos sobre a araucária, o domínio da pradaria e as faixas de transição, Então, nós vimos 4, finalizando todas elas. A caatinga, a gente viu que os regimes de chuvas, elas são irregulares e lá também predomina um clima semiárido. Os relevos de lá têm como características depressões sertanejas do São Francisco. Os solos são férteis e outras com coberturas com baixo teor de nutrientes e pedregosas. E principalmente com a presença de espécies de baixo e médio porte, chamadas de caducifólias. Então, essas são as principais características do domínio morfoclimático da caatinga. Já sobre a araucária, a gente viu que ela está em clima subtropical, o solo é elevado grau de fertilidade, lembre-se, as terras roxas, elas estão nessas áreas. Os terrenos são elevados, que formam os planaltos e chamada também de chapadas. Já o domínio da pradaria, pessoal, ele está num clima subtropical, com temperaturas amenas e frias. O relevo dessas regiões recebe o nome de coxilha, como caracterizada por feições suavemente onduladas e planas. Essas áreas estão lá no extremo do estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. E as faixas de transição, quais são? São a Mata dos Cocais, que fica entre o domínio do Cerrado, Caatinga e Amazônico. O Agreste, entre o domínio da Caatinga e os mares de morros, a zona da mata. E também nós temos o Pantanal também, entre os domínios amazônico e do Cerrado, além também de alguns outros países da América do Sul, como a Bolívia, a Argentina e o Paraguai. Então, essas são as principais características da aula passada. Caso vocês tenham alguma dúvida, volte na aula anterior, assistam e se predominar ainda alguma dúvida de alguns desses domínios e dos outros domínios morfoclimáticos, vocês podem estar entrando em contato comigo que estarei auxiliando vocês. Bom, na aula de hoje, o que nós vamos estudar? As fontes de energia, sua primeira parte, que está lá na apostila de vocês, na página 193 a 195. Vamos explicar quais são as fontes de energia, o que é uma fonte de energia e, especificamente, a primeira que nós vamos estudar é o petróleo. Por que eu coloquei o petróleo como sendo a primeira e com grande destaque também? Pela sua importância e também pelas chances que existem em aparecer na sua prova. Como é de costume, eu deixarei um resumo de toda a aula no final desta aula também. Vamos fazer um exercício juntos e deixarei 3 exercícios propostos na sala do Class para vocês estarem praticando. 3 exercícios exclusivamente somente sobre o petróleo. Dando início da nossa aula, nós temos que, primeiro, antes a gente entender o que é o petróleo, como ele originou especificamente sobre o território brasileiro, nós temos que classificar as fontes de energia. E a classificação das fontes de energia, elas são em renováveis, ou seja, aquelas que mesmo que a gente utilizando, elas vão se renovando, então elas não têm uma característica em se expandir, em se eliminar, falando especificamente, expandir ela pode, tá bom? Mas assim, mas em eliminar, e há outras não renováveis, ou seja,
São aquelas que nós vamos utilizando e ela existe um tempo, um estado cronológico onde que elas podem estar se finalizando. Por muitas vezes as energias não renováveis, elas podem se renovar, mas o tempo dessa renovação dela é muito lento e o consumo de nós, seres humanos, é muito elevado. Por isso que algumas delas são não renováveis. Bom, quais são as energias renováveis e as não renováveis? As energias renováveis são a biomassa, a energia hidráulica, a energia solar, a energia dos ventos e as outras. Ou seja, são a biomassa, a eletricidade, a energia solar, energia eólica, entre outras disponíveis também. Quais são as energias não renováveis? O petróleo, o carvão mineral, o urânio, o xisto betuminoso. O petróleo, pessoal, por muitas das vezes, alguns cientistas eles afirmam que ele pode ser renovável. Porém, para ele ser renovável, ele leva centenas e milhares, até mesmo milhões de anos. Como o consumo de petróleo ele é muito alto, né, porque nós utilizamos para centenas de produtos, ele acaba se tornando um produto não renovável. Por quê? O consumo ele é maior do que a sua faixa de renovação. As principais fontes de energias atuais aqui no território do Brasil especificamente, porque em outras localidades do globo, a professora Heloísa ela vai trabalhar também com vocês. São a energia hidroelétrica, a do petróleo, a carvão de mineral, os biocombustíveis, além de algumas outras utilizadas em menor escala, como o gás natural e a energia nuclear. Então, durante as próximas aulas, as próximas 3 aulas, nós vamos somente falar sobre as fontes de energias especificamente do Brasil. Então, vocês vão observar que algumas delas nós não vamos descrever. Eu posso até falar para vocês que existem, como eu falei de algumas agora, mas aqui no território do Brasil a gente não utiliza. Então, é por isso que por muitas vezes eu não vou trazer este assunto nas nossas aulas. Mas a professora Heloísa, que trabalha com geografia geral, ela vai mostrar, ela vai descrever, vai exemplificar esses tipos de energias e aonde que eles são utilizados também. Então, aqui eu fiz um esqueminha para vocês estarem olhando agora, né, para ficar mais claro para vocês quais são as energias não renováveis, que eu já dei o exemplo, e as energias renováveis. Então, as não renováveis, o petróleo, o gás natural, o carvão e a energia nuclear. Quais são as energias renováveis? Biomassa, hidrelétrica, energia eólica, a solar e a energia geotérmica, que é um exemplo de energia que no Brasil nós não utilizamos. Porque nós não temos vulcões aqui no Brasil, tanto ativos quanto não ativos. Então, este é um exemplo, como eu mesmo disse, eu não vou citar nas nossas aulas. Só informei para vocês que existe, mas a professora Heloísa, no longo das suas aulas, quando ela chegar nesse tema sobre fontes de energia, ela vai acabar falando que elas existem e aonde que alguns países utilizam. Tá bom? Aqui está a matriz energética, ou também classificado como matriz elétrica brasileira de 2019. Então, essa daqui é a brasileira, que ela está classificada. E essa daqui, eu vou fazer um exemplo aqui de M de mundial. Então, quais são as médias brasileiras e quais são as médias mundiais? Como que nós utilizamos cada parte dos tipos de energia? Lembrando que este daí é um gráfico em formato de pizza, né? É muito comum cair em vestibular.
E ele chega até 100%. Se vocês forem somar 60, 8,4, cada porcentagem, ele vai dar um total de 100. Mesma coisa o outro. E dentro desses 100%, como que é dividido a matriz energética, ou podemos utilizar também como matriz elétrica brasileira, e a N ali que eu coloquei, a de mundial. Vamos ver em 2019, porque é o último relatório que foi divulgado, né? Em 2020, 2021, nós tivemos o Covid-19, a pandemia, e não foi divulgado os outros dados. Mas nós temos alguns já disponibilizados, que é dos anos anteriores. Então, a matriz elétrica brasileira, em 2019, 60%, quase 61%, vinha o que? Das hidrelétricas, ou hídrica, né? Que é o quê? Os rios, principalmente, né? Olha só a importância que nós temos. Aí daí entra um caso muito importante, é o que nós estamos passando, a crise hídrica. Por que que a energia está subindo muito? Por que que ela subiu muito? E a tendência é que ela continue subindo por mais alguns tempos, até os reservatórios eles encherem novamente, né? Ou eles chegarem a um ponto de equilíbrio. Porque a nossa fonte de energia elétrica, ela vem da hídrica, né? Nós dependemos dos rios, dependemos das chuvas, dependemos que as pessoas elas não desmatem as áreas verdes próximas aos rios, senão os rios secam. Então, nós vamos ter o problema da crise hidrelétrica. A outra muito importante, aqui está principalmente sobre os estados do Nordeste, entre eles Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Piauí, a Bahia um pouco, é energia eólica a partir do vento. A biomassa, 8,4%, perdão, vem aonde que estamos principalmente? Região sul, sudeste, alguns estados, é muito predominante. E algumas energias, entre ela a eólica e a biomassa, são as que mais crescem atualmente aqui no Brasil. Depois nós temos o quê? O gás natural, 7,6%, o petróleo 5,1%, carvão mineral 2%, solar fotossintética. Essas daqui, pessoal, solar fotossintética, são aquelas placas que nós temos em algumas residências, apenas 1,3%. Seria muito importante se o governo conseguisse abaixar os impostos, baratear essa energia, porque o que? Ela é rápida, nós podemos ter uma solução até de médio prazo sobre a crise energética, principalmente sobre as residências brasileiras. Mas, como ela é muito cara, os impostos é muito elevados, para você comprar um equipamento e instalar é muito elevado, ela se torna muito cara. Depois nós temos o que? A nuclear, que está lá sobre o estado do Rio de Janeiro, né? Principalmente, nós temos a Angra 1, 2, 3 e 4. Outros fósseis, daí no caso, representa 0,1 e assim sucessivamente. E a importação, nós importamos principalmente da Argentina, Venezuela, Uruguai, também nós importamos, principalmente nessas épocas de seca, as matrizes energéticas, né? Principalmente a energia elétrica, né? Então, esta é a divisão de 2019, como está dividido a nossa matriz energética, né? Ou a matriz elétrica brasileira, né? E no mundo, vocês vão ver que ele é diferente no mundo. O carvão e o mineral representam 26,9%, enquanto aqui no Brasil, olha só, o carvão mineral representa menos de 2%, ou 2% é nítido. Biomassa, 9,3%. No Brasil, biomassa, 8,4%. Hidráulica, olha só, pessoal, hidráulica, 2,5%. No Brasil é 60%. Olha a diferença. A nuclear é 5% de todo o globo, 5%. Aqui no Brasil, a nuclear, pessoal, é 1,1%. Petróleo e derivados de petróleo, 31,5%. Enquanto nós, aqui no Brasil, ele é muito baixo, representa 5%, 5,1%. Por que, pessoal, que ele é muito maior, algumas fontes de energia em algumas localidades no globo, e aqui no Brasil é menor? Principalmente nos países, né, que estão sobre a Europa, Canadá,
Estados Unidos também, grande parte dele, né? Rússia, eles utilizam o carvão, mineral, petróleo e os seus derivados pela questão climática. Eles não conseguem, eles não têm, por exemplo, nessas áreas, grandes rios ou rios que se possa construir hidrelétricas, como é o caso aqui do Brasil, né? São países muito frios, onde também eles não conseguem produzir grande quantidade, principalmente de milho, daí no caso, para eles estarem fazendo o quê? A sua biomassa, né? Transformando o milho em uma energia de biomassa também, né? Ou a mamona também. Muitos países, eles plantam a mamona, daí no caso, para eles transformarem em biomassa. Ele extrai aquelas sementes que tem sobre a mamona e se transforma-se em energia, né? Então, é muito caracterizado pelas suas localizações. Por isso que alguns países utilizam-se o carvão mineral e o petróleo e os seus derivados para a produção de energia. Falando especificamente sobre o petróleo, antes da gente falar sobre o petróleo especificamente aqui do Brasil, nós temos que saber o que é um petróleo, como que ele se forma. Então, o petróleo ele é formado pelo processo de decomposição de matéria orgânica, restos de vegetais, algas, alguns tipos de plâncton e o resto de animais marinhos ocorridos durante centenas de milhões de anos na história geológica da Terra. Por isso que eu falei, ele é um material que pode estar tendo seu processo de recomposição. Sim, o problema é que ele leva milhões de anos. Então, o petróleo, ele se originou, como nós temos aqui, ó, de 300 a 400 milhões de anos atrás. Depois, a partir de 50, 100 milhões de anos atrás, esses animais, as matérias orgânicas, como as algas e o resto de animais marinhos, eles foram o quê? Se decompondo sobre o fundo do mar, no fundo dos oceanos. E a partir disso, hoje, que nós temos o quê? As concentrações de petróleo, principalmente sobre os oceanos. Vocês vão ver em alguns mapas que existe também petróleo sobre terra firme, sobre solo também. Mas as suas concentrações principais, como por exemplo aqui no Brasil, são o quê? Nos oceanos, que são nas bacias do litoral brasileiro principalmente. E é onde que está o pré-sal, que nós vamos falar um pouquinho dele também, tá bom? Então são essas características como que se forma o petróleo. O petróleo, agora histórico, em relação ao Brasil. Lembre-se, o petróleo em relação à sua formação, a gente falou. O petróleo em relação ao contexto mundial, é a professora Heloísa que vai trabalhar com vocês. Eu vou trazer a questão sobre o petróleo aqui no território brasileiro, tá bom? Então, o petróleo aqui no Brasil, sua primeira sondagem, ou seu primeiro indício que existia petróleo aqui no Brasil, foi o quê? No estado de São Paulo, lá no município de Bofete, entre 1892 e 1896, por iniciativa do Eugênio Ferreira de Camargo, tá bom? Então, esse foi nosso principal indício. Opa, peraí, parece que no Brasil nós também temos o petróleo. Vamos começar a investigar isso. E se começou lá na década, né, lá no ano, né, de 1892. Já em 1932, foi instalada a primeira refinaria de petróleo do país, a refinaria Rio Grande de Petróleo, em Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul, no qual utilizava-se o petróleo importado do Chile. Então, nesta época ainda, olha só, mesmo começando a sua primeira sondagem, 1892 até 1932, o Brasil ainda não produzia, né, o petróleo, não retirava aquela riqueza que estava debaixo do seu solo, debaixo da sua composição, da parte litorânea que se pertence ao território brasileiro. Não se conhecia, tinha pouquíssimos indícios, né, até 1932. Então, o Brasil instalou uma refinaria lá na cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, importava o petróleo cru, que nós chamamos, né, daí no caso, quando se retira o petróleo em alguma determinada área, ele se retira o petróleo cru. E a partir daí
que daí, no caso, eles começam a fazer todo o refinamento do petróleo e faz a sua distinção de combustíveis, de produtos derivados do petróleo. Foi somente em 1932 que foi descoberto o óleo em Lobato, em Salvador, no estado da Bahia. Então, vocês podem ver que quase, pessoal, 70, 80 anos, a partir dos primeiros indícios que existia o petróleo sobre o território brasileiro, é que se confirmou que no território brasileiro se tinha o petróleo. Lá na cidade de Lobato, em Salvador, né? Lá no estado da Bahia. Então foi Lobato que descobriu em Salvador que no estado da Bahia nós tínhamos o petróleo. Foi a partir daí, da sua confirmação, peraí, o Brasil tem petróleo, vamos começar a pesquisar mais. E se começou a pesquisar no território brasileiro como um todo, e depois que se foi confirmar que existia também sobre a parte oceânica. E somente em 1953 que se criou que a Petrobras, e ele teve aquele slogan, né, que foi utilizado também recentemente, em 2003, 2004, né, que fala assim, o petróleo é nosso, que resultou na criação da Petrobras, como nós conhecemos até hoje, pelo o segundo governo, daí no caso, do Getúlio Vargas, né, ou seja, foi Getúlio Vargas daí, que em 1953, que essa aqui é a imagem do Getúlio Vargas, com a sua mão, olha só, que tem petróleo, que daí no caso ele falou, o petróleo é nosso. Por quê? Daí se confirmou que o território brasileiro tinha muito petróleo, grande concentração de petróleo, e foi muito comemorado naquela época, né? Falando que o petróleo é nosso. Encontramos o ouro preto, como eles chamavam, né? Era o ouro preto, porque ele valia muito naquela época e ainda vale ainda até hoje, né? O petróleo ainda no mercado internacional. Um país que tem um petróleo, ele está muito adiante dos outros países, porque ele tem uma riqueza muito grande, né? Ele pode parar a sua produção e esperar o valor do petróleo ele aumentar para ele estar vendendo este petróleo, né? Então, uma riqueza muito grande, né? Então, as características gerais do petróleo é a principal fonte de energia brasileira, né? Então, até hoje, é uma energia valiosíssima para o território brasileiro, ajudou muito a desenvolver a economia, ajudou muito a trazerem muitos investimentos estrangeiros para o território brasileiro, utilizou o dinheiro vindo a partir do petróleo para a construção de muitas rodovias, portos, hospitais, educação melhorou, né? Ainda que nós tenhamos muito ainda problemas dentro de toda a educação brasileira, mas foi graças ao petróleo que nós tivemos um investimento maior em centenas de áreas educacionais, sociais e principalmente de pesquisa. Por quê? A Petrobras, ela não somente extrai petróleo e revende o petróleo, principalmente o petróleo cru, mas sim, existe muita pesquisa em cima, né? Então é muito valioso. As principais bacias petrolíferas aqui do Brasil, pessoal, são que a bacia de Campos, a maior do Brasil, a bacia de Santos, a bacia do Espírito Santo e a bacia do Recôncavo Baiano, né? Então essas são as principais bacias que nós temos aqui no território brasileiro. Foram descobertas grandes reservas de petróleo na camada do pré-sal, no fundo do oceano do litoral de Santos, do Espírito Santo e posteriormente até Santa Catarina. Foi especificamente em 2006 que descobriu e se confirmou o pré-sal, né? Ou seja, uma riqueza enorme que está lá no fundo do oceano, sobre o litoral brasileiro, né? Que nós temos o pré-sal, muito valioso naquela época. E graças a esses valores, né, do pré-sal, do petróleo que é vendido no mercado internacional, que nós tivemos alguns investimentos essenciais no Brasil durante alguns anos, principalmente sobre o setor de educação.
O pré-sal é uma camada espessa de camada do sal, né? Ou seja, uma rocha salina englobando as rochas sedimentares. Por isso que nós temos o nome chamado pré-sal. Então aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que caracterizam onde que está o pré-sal. Olha só, começa sobre Espírito Santo e vai até o litoral de Santa Catarina, né? Ele tem uma dimensão de, daí, no caso, 800 quilômetros e na sua borda maior é de 200 quilômetros, né? Então, essa camada do pré-sal. E aqui eu trouxe uma outra imagem para vocês estarem vendo a profundidade, né? Que é até de 6.000 metros, que daí no caso as plataformas, ou seja, uma tecnologia muito importante utilizada principalmente pela Petrobras para se pegar e extrair a camada do pré-sal. Então nós temos a camada pré-sal, a camada do sal e a camada pós-sal. E aqui está o oceano, né? A camada pós-sal, nessa região se encontra a maior parte das reservas brasileiras de petróleo e gás. E a camada pré-sal, camada profunda, onde se encontrou o petróleo a ser extraído. O petróleo fica armazenado nos poros das rochas, né? Então, eles retiram esse petróleo a partir dos poros das rochas. Então, tem que ter muita tecnologia para se extrair esse petróleo dessas profundidades, que em média é 6.000 metros, tá bom? E aqui é uma outra imagem também que eu trouxe para vocês verem como isso está localizado também o petróleo na camada do pré-sal, né? Ou seja, nós temos o fundo do mar, a camada pós-sal, a camada do sol, a camada de sal, a camada do pré-sal e o petróleo, né? Que fica toda, ó, nessa área mais escura, aqui onde que elas se localizam. Né? E aqui tem a distinção de cada espessura, né? As características, né? Sua profundidade, né? Olha aqui, lá ele colocou até 6.000 metros, agora nesse desenho já tem até 7.000 metros. Então depende o autor como que ele vai caracterizar, né? Mas na média é 6, 7, 7,5, né? Metros, né? Daí no caso, né? Então, por isso que eles se localizam, né? Então, nós temos a profundidade, depois aqui na camada de sal, nós temos a plataforma perfura, abaixo da camada de sal extraindo o óleo, então nós temos o óleo está sobre uma camada de sal que pode ter até 2.000 metros de espessura, e na camada propriamente dita pré-sal, no caso, isso está reservas de óleo, né? Estão localizadas entre 5 e 7.000 metros abaixo do nível do mar. Então, tem que ter muita tecnologia para sugar este petróleo que sai na forma de cru, tá bom? É petróleo cru que está aí. Depois ele é processado, né? Como nós conhecemos de acordo com o seu produto, né? E existe uma outra característica, né? Ou seja, depois foram fazendo pesquisas que identificaram também que lá na floresta amazônica existe também petróleo em algumas localidades. Porém, o petróleo que existe na floresta amazônica ele não é de boa qualidade. Por isso que não existe grandes petrolíferas, né? Grandes empresas fazendo a sua extração. E também são áreas muito isoladas, né? Então, o pré-sal lá do caso, né? Ou seja, o petróleo naquelas localidades. A base de exploração de petróleo e gás natural, da Petrobras, da camada da Petrobras, a base de exploração de petróleo e gás natural da Petrobras na província de petrolífera, né, de Urucu, na bacia do rio Solimões. Então, ela está sobre a bacia do rio Solimões, também é da Petrobras, olha só, grande também. Porém, o petróleo encontrado nessas localidades, ela não tem uma boa qualidade. Por isso que nós não temos muita exploração naquelas localidades, tá bom? Mas existe sim, caso caia na prova de vocês, falando sobre o petróleo dentro da floresta amazônica ou petróleo amazônico, né, como aparece em alguns livros, existe sim, porém a qualidade deste petróleo não é muito bom, por isso que não existe muita extração naquelas localidades. E também existem algumas pesquisas ainda, né, mais recentes ainda,
tratando sobre este assunto, tá bom? Tentando melhorar essa qualidade do petróleo. Aí, quais são as principais utilidades, né? Para que serve o petróleo? Então, o petróleo, como mesmo eu disse, ele é captado, né, nas suas fontes como petróleo cru, como mesmo disse, e ele passa o quê? A ser o quê? Os resíduos pesados, né? Ou seja, ele começa a ser dividido, né? Ele pode se caracterizar como gases, como a gasolina, a querosene, os óleos leves, os óleos de combustíveis, né? Ele pode ser o seu lubrificante leve, médio, pesado, e os resíduos, né? Ou seja, aquela parte mais grossas é utilizado para a fabricação, daí no caso, de asfalto. Ou seja, quando a gente vê as prefeituras, né, asfaltando algumas áreas, o governo estadual, o governo federal asfaltando aquelas áreas, jogando aquele líquido preto, né, daí no caso, é também um resíduo de petróleo, né? Hoje, com a nova tecnologia, eles utilizam alguns outros, né? Alguns outros fontes para estar fazendo as suas, como por exemplo, eles reciclam os pneus de carros, né? A partir de alguns resíduos, eles acabam utilizando, substituindo daí no caso o petróleo, né? Ou seja, o resíduo do petróleo, né? Então, o petróleo ele vai sendo, pessoal, refinado de acordo com a sua determinada quantidade de refinação. A gente utiliza para algumas determinadas coisas, né, para algumas utilidades. Como mesmo eu disse, a querosene, a gasolina, os óleos leves, os gases que são retirados também da onde que existe, daí no caso, o petróleo, os óleos de combustíveis em gerais, né? Então, ele é utilizado de acordo com as suas fontes, de acordo com as suas características, tá bom? Então, o petróleo ele é muito importante. Porém, nós temos que preservar e nós temos que ter um consumo do petróleo também consciente, porque nós sabemos que algum dia ele irá acabar. Por isso que nós vamos ver nas próximas aulas o programa Pro Álcool do Brasil. Então ele é muito importante, porque ele se utiliza do álcool, que principalmente da cana de açúcar, que é uma fonte alternativa para não se acabar tão rapidamente com o petróleo. Mas isso nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? E nós tivemos também algumas consequências, né, do petróleo, principalmente as questões ambientais. Aqui vocês podem ver uma imagem, olha só, um vazamento de petróleo de um navio que chegou até o litoral e aqui está, né, as pessoas retirando da praia. Imagina você, uma areia branca, de repente isso acontece. Imagina o que pode acontecer com a vida animal ou até mesmo com as pessoas. Imagina quantos anos para aquela área, né, estar voltando ou tentando voltar ao normal, né? Olha só, o petróleo também, vazamento, olha só, a mão da pessoa, né? Como que ficou de petróleo que vazou de algum navio. Mais recentemente, propriamente dizendo, ano passado, né, sobre o litoral, principalmente nordestino e Espírito Santo, daí no caso, houve grandes manchas de petróleo também. Foi um navio, né, que acabou soltando petróleo no alto mar e com as ondas acabou chegando até o litoral brasileiro, né? Principalmente da região nordeste, né? E ficou com essas manchas também de petróleo, né? Aqui é o navio, olha só, o navio, no caso, e o petróleo, essas manchas que está aqui sobre alto mar, é de petróleo também, tá? Então é outro tipo de vazamento. E aqui é uma ave, olha só, as características de uma ave, né, que teve o que? O vazamento de petróleo e essa ave foi e acabou sendo atingida. Esses seres, né, no caso, né, esses animais e toda a biodiversidade que está nessas localidades, eles acabam morrendo, pessoal. E até voltar como era antigamente leva centenas de anos, né? Mesmo a população tirando, né, todo o óleo, mas esses animais aqui
maioria deles acaba morrendo. E não somente os animais, também as plantas morrem, né? Porque o petróleo é muito pesado, tem muitas substâncias químicas. Então eles acabam o quê? Morrendo. E também, pessoal, acontece por muitas das vezes os acidentes também, né, de caminhões em rodovias, que acaba indo o líquido, né? Pode ser a gasolina, pode ser o petróleo cru mesmo, indo para alguns rios e acaba poluindo, né? E quando este líquido acaba indo em algum rio que abastece a cidade, o prejuízo é enorme, né? Nós temos que parar com a produção de águas nessa cidade, nessas localidades, porque a população não pode tomar daquela água. Por quê? Ela é altamente o quê? Contaminosa. As pessoas podem chegar até mesmo a morrer se tomar uma água contaminada com petróleo. Então, essa foi a nossa aula de petróleo especificamente. É muito importante estar estudando, porque é uma fonte de energia importante, não somente para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Então, nós vimos o que nesta aula? Que a energia é encontrada na natureza como fonte primária. Por que como fonte primária? Porque ela precisa ser transformada para alguma forma, para alguma coisa. Então, você capta o petróleo cru e transforma ela em alguma outra coisa, como, por exemplo, a gasolina, a querosene, tá bom? Então, por isso, quando você capta o petróleo, ela é uma fonte primária. A partir do momento que você transforma ela em algum outro produto, ela é secundária. Então, as fontes de energia primária, elas são divididas em renováveis e não renováveis, como eu disse anteriormente, tá bom? Os combustíveis, eles são utilizados desde a antiguidade, principalmente para o cozimento de alimentos, proteção, manipulação de materiais como metal, né? E foi utilizado durante os processos da Revolução Industrial também, tá bom? É bom vocês ficarem muito atentos nisso, que pode cair também, tá bom? Os primeiros combustíveis a serem utilizados pela antiguidade foi a biomassa. Então, o petróleo não foi o primeiro combustível a ser usado pela população antiga, mas sim a biomassa. Por quê? Eles utilizavam, pessoal, a lenha. Então, a lenha, você lembra que eles queimavam a partir do momento que se descobriu o fogo, né? Então, a partir do momento que se descobriu o fogo, né? Então, a lenha ela foi utilizada principalmente para o quê? Para se clarear alguma localidade à noite, para espantar os animais de alguma localidade e para o aquecimento das pessoas em noites muito frias. Então, a lenha foi o primeiro combustível a ser utilizado, tá bom? Não esqueça disso. E a lenha faz parte da biomassa. Não esqueça disso, tá bom? Desde a Revolução Industrial, os combustíveis fósseis são utilizados em massa, em grande quantidade, né? E são os combustíveis fósseis um dos responsáveis pelo aquecimento global e pela elevação também da temperatura global, né? Por isso que até mesmo se vocês forem prestar atenção muito sobre a COP26 que está tendo recentemente, vocês vão ver que vários países estão querendo diminuir a sua produção de petróleo nos próximos anos e substituir por algumas outras fontes de energia. O petróleo e o gás natural são hidrocarbonetos formados em bacias sedimentares marítimas e de grandes lagos. Principalmente, tá, pessoal? Isso aqui é mais característica do Brasil, mas como nós vimos, existe também petróleo já sendo retirado na floresta amazônica. Mas alguns países não têm essa classificação. Então, essa classificação aqui que eu coloquei para vocês é do Brasil, tá bom? Nós sabemos que lá no Oriente Médio nós temos também algumas extrações de petróleo em terra firme também, tá bom? Então não se confunda, às vezes aparece na prova de vocês alguma questão, vocês têm que ver se eles estão pedindo sobre Brasil ou questão mundial. Então vamos fazer uma questão que apareceu na prova, tá bom? Analise as informações sobre as características do petróleo, marque V para verdadeiro e F para as falsas. O petróleo é uma fonte energética renovável e sua utilização é nociva para o meio ambiente? B. A formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo um processo de alteração de matéria orgânica, vegetal ou animal?
A principal fonte de energia da primeira revolução industrial no século XVIII, o petróleo teve seu uso reduzido nos séculos posteriores. D. Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustível, ou seja, gasolina e diesel principalmente, além de produtos como plástico. A maioria das reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio. Então, pausa esse vídeo, faça essas questões e depois vocês vêm ver as alternativas corretas. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B, D e E. A alternativa B, a formação do petróleo ocorre em milhões de anos, sendo o processo de alteração da matéria orgânica vegetal ou animal. Sim, pessoal, foi o que eu coloquei para vocês lá no meio da aula, né? Foi a partir de 300, 400 milhões de anos atrás. Então, começou a ocorrer os principais processos de formação de petróleo. Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, gasolina e diesel, como ele colocou no exemplo, além da produção com plástico, sim, a produção de plástico. Por isso que vários países estão banindo o plástico, principalmente as sacolinhas de mercado. Fica muito atento a isso também. A maioria das reservas petrolíferas conhecidas estão localizadas nos países do Oriente Médio. Sim, estão naquelas localidades, principalmente Iraque, Arábia Saudita, principalmente. Né? Estamos em algumas localidades, alguns outros países, né? Fazem parte do OPEP. Tá bom? Não esquece do OPEP, que a professora Heloísa ela vai explicar melhor para vocês, tá bom? E as outras, por que estão erradas a e a C? O petróleo é uma fonte de energia renovável? Não, pessoal, não é considerado como uma energia renovável. Por isso que essa alternativa ela está errada, tá bom? A principal fonte de energia da primeira revolução industrial, lá no século XVIII, foi o petróleo, teve seu uso reduzido? Não, pessoal, se acentuou, aumentou o seu uso, né, ao longo dos anos. Então, pessoal, na nossa próxima aula, na próxima sexta-feira, nós vamos estudar ainda as fontes de energias 1 ainda, e nós vamos falar sobre o programa do Proálcool, como eu já disse anteriormente, e nós vamos já dar início à nossa apostila no nosso capítulo número 13, né, nossa unidade número 13. Então, vamos falar sobre carvão mineral e o programa nuclear brasileiro, né? Então, até a próxima aula, pessoal. Veja e reveja essas aulas quantas vezes vocês forem necessárias. Se precisar de alguma ajuda, vocês podem estar mandando mensagens do meu e-mail ou também vocês podem estar entrando em contato pelas redes sociais. Faça as atividades que estão na apostila de vocês, leia a apostila e faça os exercícios propostos. Então, abraço e até a próxima aula. Tchau, pessoal!